Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. O aumento no número de casos de Covid-19 volta a lotar hospitais e a preocupar especialistas de saúde. Enquanto a vacina para o coronavírus não chega, o que se vê é o relaxamento das medidas de segurança por parte da população. Devido aos últimos acontecimentos, o governo do estado de São Paulo regrediu no plano de flexibilização e de reabertura econômica. Dessa maneira, todo o estado volta ou permanece na fase amarela de restrições contra o novo coronavírus. O assunto de hoje é a segunda onda no Brasil e a vacinação do coronavírus. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Flávia Bravo, a médica Flávia Bravo, diretora regional Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Imunização, formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela é especialista em pediatria e hoje dedica-se com exclusividade às áreas de imunizações e de saúde do viajante. O Gonçalo Vecina Neto é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Muito bem. Eu vou contar também com a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Flávia. Bom dia, Gonçalo. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Franklin, parece que as vacinas estão chegando, mas faltam seringas. O governo esqueceu de comprar seringa. Então, isso me faz lembrar aquela piada antiga que eu via quando era garoto, o sujeito que ia comprar um carro, né? Então o que ele fazia? Ele comprava a gasolina primeiro, estocava a gasolina e depois faltava o dinheiro para ele comprar o carro. É quase a mesma coisa, né? Ou seja, as vacinas vão chegar e não tem a seringa para aplicar. É a falta de projeto, a falta de planejamento, é a falta de tudo da incúria desse nosso governo federal. Olha, se fosse piada, seria até mais engraçado. O pior é que é verdade. Bom dia, Flávia, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Como é que você vê essa nova onda do coronavírus no nosso país? Eu não vejo como uma nova onda, né? Eu convido, inclusive, a todos a entrar no site da Organização Mundial de Saúde. Acho que, se não me engano, o endereço é covid19.who, alguma coisa assim. Se você entrar ali, você vai ver o mapa, e você vai ver os gráficos de vários países e por região. Se a gente for olhar o do Brasil, a gente vai ver que é assim, meio que um platô. Na verdade, a gente teve uma redução, mas quando você pensa em termos estatísticos, a gente nunca chegou num nível tão baixo para dizer que uma onda acabou. A gente teve uma ondulação. E a gente, né, tem várias teorias e suposições a respeito desse recrudescimento do número de casos e da taxa de transmissão e etc. e tal. Mas a gente nunca chegou a níveis muito baixos. Ou seja, que não dá para chamar de onda, é uma marola. Nós tivemos um surto dentro da primeira onda ainda, não é uma segunda onda. Como é que você vê o número de casos no Rio de Janeiro? Eu tenho dados do último domingo. 23.131 óbitos, 731 casos, mais de 32 mortes e 800 casos. 340 mil recuperados. O Rio de Janeiro também preocupa. Preocupa, com uma taxa de infecção preocupante, com UTIs lotadas, e não só me preocupa do ponto de vista do paciente de Covid. E os outros? UTI lotada significa ausência de acesso para as outras doenças que estão aí. É o paciente diabético que descompensa, é o cardiopata, é aquele que precisa de uma cirurgia, muitas das vezes simples, mas pode ser alguém com uma hérnia que pode encarcerar. E aí não consegue vaga no hospital e vai esperar encarcerar. É uma catarata que obriga aquela pessoa a permanecer sem enxergar, os exames vencendo. Enfim, é uma preocupação. Eu me preocupo demais porque, na verdade, é um colapso de acesso, tanto do ponto de vista público como privado, né?
A gente não pode pensar só na Covid, a gente sabe que a maioria cura, que é ótimo, né? Mas o número de pessoas que necessita é muito grande, pessoas sem acesso à UTI, pessoas aguardando internação, e é séria, a situação é bastante séria. Bom dia, professor Gonçalo, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia a todos vocês, bom dia também à colega Flávia, Franklin. É um prazer estar aqui com vocês e com a audiência toda. Parabéns pelo programa. Professor, São Paulo preocupa mais que o Rio de Janeiro? Veja, eu não acho que vamos fazer um fla-flu aqui de novo, entendeu? Quem é o pior ou quem é o melhor? Nada disso. Eu acho que o Brasil... Mas eu sou paulista, hein? Você tem um sotaque diferente, é uma carioca. Eu tenho facilidade com línguas, eu já moro aqui há muito tempo. O que é muito bom, porque a gente vai tratar de um assunto sério, da maior crise sanitária do país, que o país viveu, né? De uma maneira leve. Isso é muito importante para a gente passar as informações para o nosso público. Mas, professor Gonçalo, o senhor estava falando? O que eu queria enunciar é que a gente fala de primeira onda, segunda onda, eu concordo totalmente com a Flávia. Agora, o que eu acho que é importante a gente recuperar é o que aconteceu que deu certo, o que está acontecendo que não está dando certo. Então, é só as pessoas pararem e começarem a pensar um pouquinho. O que aconteceu que deu certo? As ruas estavam vazias, as pessoas estavam em casa, só saíam para fazer o que tinham que fazer. E deu certo. Nós conseguimos fazer com que as nossas UTIs não lotassem, conseguimos fazer com que os pacientes que iam para o hospital fossem atendidos. Agora está acontecendo um desastre. O que está acontecendo? É só ver o que a gente teve de fotos aí no final de semana, na 25 de março. É pegar as fotos do metrô. Né? Não tem jeito. Está todo mundo na rua. E está todo mundo desprotegido. A maioria das pessoas sem máscara, sem distanciamento social. Não existe milagre. Não existe fantasia. Essa doença não é uma coisa que vem numa bruma. Ela vem quando nós saímos na rua. Sempre que nós sairmos na rua, nós vamos nos encontrar com o vírus e vamos ter a doença. E uma parte dos que têm a doença vão precisar de hospitais. O único jeito disso não acontecer é não sair na rua e, quando tiver que sair, sair protegido, manter distanciamento social. Nós estamos tendo um comportamento inadequado. Esse comportamento é fruto de duas coisas. É fruto da nossa posição, da nossa falta de compromisso conosco mesmo, e é fruto da inação ou da ação sacana dos nossos governantes. Quer dizer, permitir que funcione a academia. Como é que é uma academia? Academia hoje é um lugar com ar-condicionado. Ar-condicionado que a gente troca, não troca ar-condicionado, porque quando troca o ar-condicionado fica muito cara a energia elétrica. Então, não troca o ar-condicionado. Restaurante pode funcionar? Pode. Como é que são os restaurantes? São salões fechados com ar-condicionado sem renovação de ar. Pode funcionar igreja, templo? Pode. Igreja é lugar fechado sem circulação de ar. Esta doença é uma doença de veiculação aérea, que quando se deposita em superfícies, passa a ser também de veiculação pelo contato. Por isso tem que manter a higiene das mãos. Mas é uma doença de veiculação aérea. Então, onde tiver possibilidade de manter gotículas de ar em suspensão, os tais dos aerosóis, nós vamos ter uma grande chance de espalhamento da doença, de infecção de outras pessoas. Então, nós não estamos falando de uma coisa fantasiosa, não estamos falando de uma obra divina, nós estamos falando de gente. E os nossos governadores, os nossos prefeitos têm uma responsabilidade direta com isso. Proibiram escola de funcionar e permitiram um bar funcionar, academia funcionar, shopping funcionar, cinema funcionar, casa de espetáculo funcionar. Eles são os responsáveis e nós também. Né? E aí clima de aumentou o relaxamento pico, né, errado. de contaminados. É óbvio, o pico se alimenta de encontros. Permitiu que ocorressem encontros, tem pico. O senhor é a favor do lockdown?
É óbvio que o lockdown é uma solução, só que é uma solução muito definitiva e precisa de polícia para ser cumprido, porque não dá para vamos combinar fazer um lockdown, faz quem quer. Não pode ser assim. Lockdown tem que ser, olha, é lockdown, ninguém pode sair, ou tem regras para sair. Quem sair tem que ter um local que diga para onde vai, que hora que sai, a hora que chega. Lockdown tem que ter regras. Nós já vimos isso nos países da Europa, nós já vimos isso nos países do Extremo Oriente. Lockdown é assim, nós não fizemos, nenhum estado, nenhuma cidade do Brasil fez lockdown. O que nós fizemos foi uma boa política de isolamento social. Apesar do presidente falar as bobagens que ele fala, apesar da equipe do Ministério da Saúde falar a bobagem que tem falado, que distanciamento social já provou que não funciona, pelo contrário, provou que funciona, tanto é que nós conseguimos nos sair bem da primeira fase dessa onda. Então, funciona. A máscara, o Pazuello e o presidente falando lá que agora só falta derrubar um mito, o mito da máscara. Pelo contrário, o mito da máscara veio para ficar. Não tem cabimento a gente não usar máscara quando tem uma doença de veiculação aérea. Então, a partir de hoje, para sempre, quando você estiver gripado, você vai vir trabalhar de máscara, porque não tem cabimento você infectar os seus colegas de trabalho com uma gripe que eles não precisariam ter naquele momento. Então, para sempre, máscara é importante. Máscara protege os nossos companheiros, protege o outro. Então, os nossos governantes estão absolutamente enganados. Agora, se nós não voltarmos, não dermos um passo atrás, nós vamos ter um desastre sanitário neste final de ano. Flávio, eu quero te ouvi-lo. Aí no Rio de Janeiro, há essa compreensão em relação à população de que nós corremos um grande perigo? Já como você mesmo disse, nós não vivemos numa segunda onda, mas é a primeira que voltou e voltou pior, né? O que acontece, eu acho que não é só Rio de Janeiro, não. A questão da comunicação, da polarização, não consegue que a população, e mesmo médicos, tenham algumas certezas. É óbvio que a gente faz parte de um monte de grupos, etc. Eu, enquanto pediatra, eu fico vendo questões levantadas até por profissionais de saúde, onde a gente vê que a falta de informação ou de confluência das informações para você fazer uma conclusão fica complicado, porque você tem um sinal do governo, você tem as fake news que continuam, você tem divulgação até mesmo por médicos, o que eu acho um absurdo. Como é que eles não têm crítica quando eles recebem um vídeo absurdo de uma pessoa louca falando coisas do além, teorias da conspiração e etc e tal? Então, para mim... Vacina com chip. Vacina com chip, você vira uma antena, e o 5G, o que é isso? Basta a gente ter um celular que já estão seguindo a gente, não precisa botar tinta nem chip na gente. Mas, enfim, eu acho que essa questão da informação está muito complexa, as pessoas têm que... Esse movimento das pessoas saberem confirmar o que chega, checar para ver se aquilo é válido, porque existem aqueles que não vão se convencer da verdade nunca, a gente sabe, o mundo é assim, mas tem muita gente que teria uma inteligência, um raciocínio, algum grau de sensatez e não é uma pessoa dada a extremos, mas que ela tem que cuidar da vida dela, ela tem que trabalhar e as coisas vão chegando e você vai ficando perdido sem saber. Por exemplo, essa questão das escolas. Eu sou pediatra. Para mim é arrepiante o que estão fazendo com essas crianças do Brasil. A gente já sabe que criança não é importante na cadeia de transmissão. Não é ela que transmite, ela pega do adulto de casa, não é na escola. É da mãe, do pai. Esses precisam trabalhar. Quanto que é, em termos de... As crianças representam 0,7% dos mortos por Covid. Mas então, aumentou o número de crianças infectadas. Como aumentou para tudo. Assim, mas quando você vê as taxas, infectada é uma coisa. Criança que fica grave e vai internado não aumentou, não.
Criança que está morrendo não aumentou, não. Criança que está transmitindo não aumentou. E você bota essas crianças todas do Brasil, aqui, principalmente que a gente sabe como o Brasil é diverso, a maioria sem condição nenhuma, com o pai trabalhando, trancada dentro de casa, com ansiedade indo a nível extremos, tendo um celular para ficar, né? Tem criança muitas crianças com problema de coluna, com dor de pescoço. Gente, sem contato com ninguém, quando a gente sabe que o peso das crianças na prevenção não é tirando a escola. Quando que teve a segunda onda na Europa? Foi decorrência das aulas ou foi decorrência do pós-férias? Foi o verão europeu que todo mundo se juntou lá e deu no que deu até agora. Mas agora, Flávia, nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Falando de um grupo que foi muito impactado, né, com a pandemia. Américas devem melhorar o acesso à saúde para afrodescendentes na pandemia. O Eleuteno Gelvani, de Nova York, tem as informações. A Covid-19 afeta de forma desproporcional os mais vulneráveis, e em particular as pessoas da ascendência africana. A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alertou para a urgência em lidar com este desafio da região. We are taking this issue as a priority and mainstreaming it into our programs. Falando a jornalistas em Washington, Carissa Etienne disse que esta questão é uma prioridade integrada em programas da agência, que é o braço da Organização Mundial da Saúde, OMS, nas Américas. O foco da OPAS é recolher mais dados para uma prevenção e o atendimento direcionados. Outra meta é promover a participação em programas de saúde que atendam comunidades afrodescendentes e melhorias no acesso aos serviços. No Brasil, taxas de mortalidade entre negros e pardos é 1,5 vezes maior do que entre cidadãos brancos. A OPAS realça que informações disponíveis sobre a região ainda são limitadas. No caso do Equador, homens afrodescendentes têm 3 vezes mais probabilidade de morrer de Covid-19 do que mulheres. Etienne citou dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, indicando que o negro tem 2,6 vezes mais probabilidade de contrair coronavírus e o dobro de propensão de morrer de Covid-19 do que um branco. Cerca de 20% da população das Américas é afrodescendente. Eles são mais frequentes no Caribe e equivalem a mais da metade da população brasileira. Nos Estados Unidos representam 13% da população e cerca de 10% no Equador e no Panamá. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Brasil Cidadão, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, falando sobre a segunda onda no Brasil e a vacinação do coronavírus, com a médica Flávia Bravo e o médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Gonzalo Vecina Neto. Agora você vai ouvir as dicas e as informações do Franklin Valverde. Franklin. Então, Joel, eu queria passar para as nossas ouvintes, a seguinte dica, que eles e elas podem entrar em contato com nós do Observatório do Terceiro Setor através do nosso WhatsApp. Através dele, vocês podem mandar sugestões de pauta, perguntas, até críticas também sobre os nossos programas, tá? E eu peço que vocês anotem o nosso número, prefixo 11 aqui de São Paulo, 988512317. Vou repetir, prefixo 11, 988512317. Joel, nós costumamos fazer algumas enquetes a respeito dos programas, né, com o assunto do programa que nós vamos apresentar, tá? E a enquete desta semana tinha a seguinte pergunta: com a segunda onda do Covid-19, você é a favor do lockdown? Esse assunto já foi abordado pelo professor Gonçalo, né? E olha só o resultado que nós tivemos das pessoas que se manifestaram na nossa enquete. 67% disseram que sim, contra 30 e poucos disseram que não são a favor do lockdown. Mas a maioria das pessoas que manifestaram na nossa enquete são favoráveis ao lockdown. E eu queria aproveitar, João, colocar uma questão tanto para a Flávia como para o Gonçalo a respeito da conscientização. Nós tivemos notícia agora recentemente, que no fim de semana passado, a polícia em Sorocaba desbaratou uma festa rave, né? Que reuniu 3.000 pessoas, todas sem máscara. Eu pergunto,
como que nós vamos fazer, né, para, claro, não sei se eles vão ter essa resposta, mas vamos começar a discutir para ver se a gente consegue chegar a uma possibilidade. Como fazer para conscientizar essas pessoas? 3.000 jovens numa festa rave. Não dá para acreditar. Flávia. E Flávia, só interromper a festa porque a polícia militar chegou. Porque eles continuam, é o jeito, né? Infelizmente. Eles gostariam de continuar. Pois é, como coibir? Precisa de fiscalização e punição. Não tem jeito. Como conscientizar, né? Porque a questão não é nem a punição, porque se tivesse uma consciência, não se faria nem a festa. Aí volta, né? A gente tem sérios problemas de comunicação e transmissão de informações que convençam. Você está lidando com uma população de jovens que faz parte da juventude, né? A prepotência e comigo não vai acontecer e vai acontecer. Com outro, uma população cansada de ser tolhida, de certa forma, de sua vida normal e se esquecendo que o vírus não cansa e que vai permanecer aí como um risco constante. Mas, assim, é nessa hora, a gente sabe qual é a população que a gente está lidando. Se você não oferece essa festa, eles não teriam. Ainda que eu não tenha consciência, nem uma responsabilidade cidadã, com o meu avô, com os meus pais, com quem mora comigo ou comigo mesma, porque eu posso ser um asmático, eu posso ser um diabético, mesmo sendo jovem, mas se você propôs, né, se tem a possibilidade, começa aí, né? Ele não é uma pessoa informada ou não acredita na informação ou não quer acreditar, prefere não acreditar, e você tem a oportunidade, né, generalizada do país, né? E você tem a oportunidade, te deram a oportunidade de ir a essa festa. Então, aí, o que caberia às autoridades? Coibir de alguma maneira, fiscalizar e punir. Não é uma solução fácil. O preço disso todo mundo está vendo. E eu espero, eu não sei porque esse final de semana eu resolvi ficar longe. Eu estava ficando muito deprimida com tudo que eu estava vendo. Eu tentei me manter um pouco longe e cuidar do Natal que está chegando, que vamos ficar fechadinhos aqui, mas pensar em outras soluções para o meu Natal. Eu não vi todas as notícias que saíram a respeito de festas, raves, e se continuou no mesmo patamar. Mas na minha visão é isso. E como chegar a esse jovem? É difícil realmente chegar a esse jovem, que é quem está fazendo esse tipo de situação. E qual é a mensagem que eu tenho que entregar para ele, de forma que o convença? Porque não são eles que estão indo para o internado, não são os amigos deles que estão morrendo proporcionalmente. É claro que a gente tem casos de internação e morte entre os mais jovens, mas a quantidade é muito menor. E assim, é uma situação complexa, o que precisaria de uma comunicação bem azeitada das autoridades junto com a ciência, coisa que a gente não está vendo acontecer. E é muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Professor Gonçalo, eu gostaria de ouvi-lo, lembrando que aí vem o Natal, o final de ano, as férias, o Carnaval, e agora, com o crescimento do número de internados e de mortos, a população continua nas ruas. É difícil porque as pessoas têm uma noção de direito de ir e vir que é independente da vida em sociedade. Quer dizer, você tem o direito de ir e vir independente do fato de você fazer parte de um grupo, de uma sociedade. Então, o comportamento de grupos ele tem que fazer parte do conceito do direito de ir e vir. Diz, olha, eu tenho o direito de manter a minha academia funcionando, porque se minha academia não funcionar, eu não ganho dinheiro, e se eu não ganho dinheiro, eu não consigo me sustentar. Pois é exatamente esse é o ponto. Como é que faz, na medida em que nós, homens e mulheres, fomos condenados a viver em sociedade, como é que faz para viver em sociedade? Então, o Estado deve proporcionar condições para que nós consigamos viver em sociedade. Então, tem que haver auxílios específicos para determinados setores da sociedade que não vão poder funcionar para que a sociedade possa continuar existindo. Se a gente não conseguir entender essa dinâmica do que é uma sociedade moderna, nós não vamos conseguir entender como é que a gente vai segurar essa epidemia.
Bom, o auxílio emergencial acabou. Qual vai ser a consequência do auxílio emergencial ter acabado e a crise sanitária não ter acabado? Tem um nome isso, chama fome. Vai faltar comida. O pessoal aí da OPA estava falando lá que os negros são 3 vezes mais atingidos. Né? Porque são negros ou porque são pobres? Não tem nada a ver com raça essa doença. E não estão indo para as raves. Não são eles que estão indo para as raves. Não são eles que estão indo. Quer dizer, então, se a gente não entender... Estão lutando pela sobrevivência, né? O comportamento social tem tudo a ver. E esse comportamento social é definido pelo que cada um de nós pensa do que é viver em sociedade e do que aqueles que nós elegemos pensam de como é que o Estado é responsável pela sociedade. Então, é dessa complexidade que vai nascer a não lotação dos hospitais, é que vai diminuir o número de casos. Não tem segredo. Agora, nós temos que ter a consciência disso. Às vezes eu vejo alguns desses pequenos e médios empresários se manifestando aí pela internet, falando: este governador, este prefeito, fechou tudo, é um ditador, é um não sei o quê. Não. Então, qual é a solução? Salve-se quem puder? Se é salve-se quem puder, está feito. Que todos morram. Porque não vai ter jeito. Quer dizer, chegar à imunidade coletiva com doentes, tendo a doença, vai ser um desastre sanitário. Morrerão milhões de pessoas antes da gente chegar na imunidade coletiva tendo a doença. Então, tem que ter um comportamento social. O importante lembrar é que, numa crise sanitária, o direito coletivo se sobrepõe ao direito individual. Como explicar isso para a população? Essa coisa da imunidade coletiva que informa que, enquanto houverem pessoas a serem infectadas, o vírus vai circular. E o número de pessoas a serem infectadas hoje se estima, no sul-sudeste, seja cerca de 70% da população. A gente estima que algo em torno de 30% da população já teve a doença no sul-sudeste. No norte é mais alto, mas no sul-sudeste cerca de 30% já teve a doença. Agora, tem muita gente, professor. Se todo mundo tiver contaminado, o problema estaria resolvido? Porque aí todo mundo contaminado... Não sei, a gente não sabe se pode ter reinfecção. Esse ou pelo menos em algum grupo. Esse fato é importante. A Flávia tem razão. A gente não sabe se há um grupo que tem alguma imunidade e que não consegue fazer anticorpos realmente neutralizantes e de longa duração, um paciente com comorbidades... Mas a gente não tem essa resposta ainda. A Flávia tem razão. Podemos ter reinfecção. São raros os casos comprovados, mas a gente tem uma pulga atrás da orelha com muita coisa que a gente está aprendendo ao longo dessa epidemia. E nesse processo de aprendizado, professor, quem já contraiu a doença, ela tem imunidade por quanto tempo? É isso que a Flávia falou agora. A duração de proteção. Não sabemos. Depende da pessoa, depende dos grupos sociais, depende da idade. Por exemplo, uma matéria do Eutério Guevani, lá direto em Nova York, ele falou dos afrodescendentes. Os negros não deveriam estar também na linha de frente, junto com os médicos e os profissionais da área de saúde e os idosos? Posso falar? Eu estava pensando numa observação a respeito disso. Qual é a grande novidade? Quem que morre de tuberculose no Brasil? Essas doenças relacionadas à pobreza. Na verdade, a população negra está associada à pobreza, está associada à falta de acesso à saúde. Então, com a Covid não está acontecendo diferente do que outras doenças perversas, onde o branco, o rico, tem acesso, ele não morre de tuberculose. Então, na verdade, dizer que na América Latina, né, que foi a OPAS que mencionou isso, onde a gente tem uma população negra grande,
e que reúne a população mais pobre, com menor acesso à saúde, é claro que vai ser a mais atingida. Não é diferente da tuberculose, por exemplo. Então, eles deveriam ser os primeiros a serem vacinados? Não, eles deveriam ter mais acesso à saúde para não morrerem disso. Eles pegam tanto quanto os outros. Também. Eles pegam que nem o branco. O negócio é que eles não têm o acesso. Uma imunidade e eles estão mais no ônibus, eles estão trabalhando, acho que até mesmo aquelas populações, acho que até aquelas populações daqueles países que a maioria são descendentes de indígenas, né? Não são de negros, são de indígenas, e eles também são, no caso, o Guevara citou o caso do Equador, né? Lá, a maioria da população, ela é descendente de indígenas. E por quê? Porque o indígena é que é o pobre de lá. Acho que o problema está ligado à questão da pobreza, né? Tem que se combater a pobreza para solucionar esses grandes problemas da saúde, né? E assim, não é quem está indo para a rave, é quem precisa trabalhar, quem está pegando o ônibus cheio, o metrô cheio, não é a juventude que está festejando. Eles são obrigados a se expor. Então, deixamos de outra maneira essa população, né? Aí a gente lembra do auxílio emergencial, que o professor Gonzalo citou, mas aí a pergunta objetiva, professor, eles deveriam ser os pobres os primeiros a serem vacinados? Essa é uma boa tese, eu já discuti essa tese também. Veja, em Portugal, uma estatística portuguesa pode ser aplicada ao Brasil. 97% dos óbitos foram em pessoas com mais de 50 anos. 97%. É óbvio que nós sabemos que os pobres são mais afetados porque tem que circular, porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar comida do dia no dia. Então, essa discussão de quem deve ser vacinado, eu não me sinto competente para tê-la sozinha. É uma discussão que nós teríamos que ter com a sociedade. Ter que abrir canais para discutir. Olha, quem é mais exposto? Sem dúvida são os pobres. Quem é mais provável de sofrer com morte e doença mais grave? São os mais velhos. E, é óbvio, os profissionais de saúde. Mas então, temos que discutir isso. Olhando do ponto de vista epidemiológico, eu pensaria de uma forma, olhando do ponto de vista social, de outra forma, olhando do ponto de vista socioepidemiológico, como será? E a gente tem que contar também com disponibilidade de vacinas. Não vai chegar tudo ao mesmo tempo. As doses vão chegar paulatinamente. Quando você tem que escolher, se você não pode vacinar todo mundo, e isso vai demorar para acontecer, você tem que escolher aqueles que morrem mais e adoecem mais. E, estatisticamente, é o que o professor falou. São os idosos, são os pacientes com comorbidades, o profissional de saúde, porque você precisa deles para não ter colapso da saúde e para alguém poder atender a população. Então, é uma coisa lógica. O mundo já está pensando nisso, claro, que essa vacinação vai acontecer progressivamente conforme mais doses vão chegando, mais vacinas vão sendo aprovadas e vão se estendendo os grupos de acordo com o que a gente tem. Não adianta que o cobertor ainda vai chegar muito curto. Nós entramos no assunto da vacinação. E aí eu quero a opinião de vocês sobre as vacinas que estão chegando. Hoje começa a vacinação na Inglaterra. Uma curiosidade, a rainha da Inglaterra, a Elizabeth, vai entrar na fila como todo mortal, embora ela já tenha uma idade avançada. Qual a expectativa de vocês? Janeiro teremos uma vacina? No Brasil? No Brasil, aqui em São Paulo, professor Gonzalo. A gente tem que, assim, é possível que tenha nos primeiros meses, São Paulo, depois o Gonzalo fala. Nos primeiros meses, a gente tem que esperar, elas estão sendo em processo de aprovação rápida. No momento, o Brasil só pode contar, em termos de Brasil todo, com a de Oxford Fiocruz, e o estado de São Paulo com a chinesa. Isso tudo já mostra o número de doses que a gente vai ter. A Bahia aparentemente já está se preparando para conseguir negociar a vacina da Pfizer, se preparando com a questão de equipamento e supercongeladores, etc. e tal. Mas
independente de que vacina, a gente tem que parar de ficar discutindo esse negócio, essa é mais eficaz que a outra, porque a verdade é, a gente tem que usar o que tiver. Quando eu tenho boa cobertura vacinal, eu diminuo essa questão da eficácia. Eu quero a da Pfizer porque ela provou que é 90 e tanto, a de Oxford não é tanto, é 80, é 70, tanto faz. Se eu tenho cobertura vacinal, é porque as pessoas têm que entender que quando a gente fala eficácia, a gente não está falando que eu estou 80% protegido ou eu estou 60% protegido. Não é isso. É de cada 100, 90 se protegeram, ou de cada 100, 60 se protegeram. Ou seja, eu tenho uma população que não conseguiu responder à vacina. Se eu tenho grande cobertura, tanto eu diluo esse risco desses 40, desses 20, desses 10 que não foram protegidos, porque eu diminuí a circulação. Ou seja, o vírus precisa do ser humano, ele não se sobrevive, ele não se prolifera em superfície, ele só fica ali quietinho. Ele precisa da nossa célula. Se eu tenho que seja 60% da população protegida, esse vírus começa a encontrar cada vez mais protegidos, ele não vai para aquele desprotegido. E eu consigo proteger, essa é a filosofia de campanha, é o que acontece com a vacina da gripe, por exemplo. A gente sabe que os idosos, é mais ou menos isso, 60% de eficácia no idoso. E eu consigo um bom resultado, por quê? Quando eu tenho boa cobertura, não circula. Então, mesmo aqueles que não se protegeram com a vacina, são protegidos indiretamente porque os outros se protegeram e eu reduzi a circulação. É isso que acontece. Então, essa discussão de essa vacina é menor, essa vacina é pior, a gente vai ter que lidar com o que chegar e acabou. Eu estou na fila da primeira que chegar. Professor Gonçalo, o senhor também vai estar aqui em São Paulo, no primeiro da fila para chegar? Se bem que só quem tem mais de 80 anos, né, poderá ser vacinado, e quem serão vacinados são os profissionais da área de saúde e os idosos com mais de 80 anos. O senhor acredita que em janeiro vem a vacinação? E uma outra subpergunta. A vacinação vai chegar numa época de uma campanha contra as vacinações em geral. Como é que o senhor espera que a população receba isso, né? Porque é uma campanha contra a vacinação. As últimas vacinas normais que a população toma, está cada dia menos tendo adesões, né? Em relação às crianças, 1,5 milhão de crianças não foram vacinadas, por exemplo, no último ano. Como é que o senhor vê isso? A Flávia matou a pau. Tudo que ela falou está certinho. Vamos começar por aí. Depois, a questão da campanha contra a vacinação. Meia dúzia de idiotas que sabem fazer barulho. Ponto. O Brasil gosta de vacina. O Brasil gosta de vacina. Acabou. Por que caiu a cobertura nas crianças? Porque este governo incompetente não começou hoje, tá? Desde 2014, uma substituição de povo aí, que descontinuaram as grandes campanhas nacionais de vacinação. O SUS descuidou, o SUS, Ministério da Saúde, descuidou das grandes campanhas de vacinação, e o que nós estamos vivendo nas quedas de cobertura é consequência disso. As crianças vão se vacinar sozinhas? Não, ela tem que levar os pais. Os pais, para levar as crianças a vacinar, têm que ser informados que, olha, vai ter campanha, venha, pá. Isso parou, não teve. Então, caiu a cobertura. A cobertura caiu porque nós tivemos problemas de comunicação e de investimento por parte do Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização. É isso, nada além disso. E tem gente falando bobagem. É muita gente? Não, é 2 ou 3. Só que com esse negócio da internet, dos grupos de WhatsApp, Instagram, o cacete, esse troço se multiplica. Então tem lá um idiota falando que é um médico falando que a vacina transforma a gente numa antena de 5G. Puxa, mas é uma bobagem sem tamanho. Quer dizer, mas é que você pega essa bobagem e linka numa verdade. Essa verdade é reconhecida por todo mundo como verdade. Aí se empilha um monte de bobagem em cima dessa verdade, parece que tudo aquilo é verdade. Não, é verdade, é aquela coisa que ele começou lá embaixo. Injeção dói. Então, essa é uma verdade.
A partir daí é tudo bobagem, que vai mexer no DNA, no RNA, aquilo entra, não sai mais, e aí como fica, o cara vai saber toda vez que você for fazer xixi, que você está fazendo xixi. Isso é uma bobagem. Até a vida sexual. Né? Pelo amor dos meus filhinhos. Muito bem, nós vamos então um pouco a nossa entrevista para ouvir a Isabela Alves com as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isabela. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu vou trazer as notícias que tiveram mais repercussão no nosso portal. A primeira delas é sobre a Bienal do Livro, que doou 15 mil exemplares para comunidades do Rio de Janeiro. A ação busca incentivar a leitura nos complexos do Alemão e da Penha, localizados na zona norte do Rio. As obras serão distribuídas entre os moradores das duas localidades. Outra notícia é sobre a dificuldade de fazer denúncias de violência sexual infantil contra as crianças em São Paulo. O relatório do Instituto Sou da Paz indicou que 84% dos casos de estupro de vulneráveis acontecem dentro de casa e as denúncias vêm sendo impactadas pelo isolamento social. Para encerrar, nós temos a notícia de uma menina que preparou um café da manhã para agradecer pelo trabalho dos garis. A Cíntia Kelly, de 10 anos, mora em Gurupi, no Tocantins, e resolveu agradecer aos garis que passam em sua rua pelo trabalho que realizam. Esse foi o boletim da semana, mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Nós continuamos nossa entrevista com os médicos Gonçalo Vecina Neto e a médica Flávia Bravo, que está dando uma entrevista direto do Rio de Janeiro via Skype, conversando conosco no programa de hoje. Franklin. Então, Joel, eu quero falar um pouquinho sobre o Observatório em Movimento, que é a nossa nova campanha. Essa é uma iniciativa que tem por objetivo apresentar informações de dicas e sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento sobre como melhor viver durante esta pandemia e o pós-pandemia, né? Para isso eu convido a todos e todas que acompanhem os conteúdos do Observatório em Movimento pelo nosso site, www.observatório3setor.org.br e também pelas redes sociais, né? Pelo facebook.com/Observatório 3 Setor, o Insta, @Observatório 3 Setor e também pelo youtube.com/Observatório 3 Setor. E, Joel, eu queria fazer colocar uma questão para o professor Gonçalo Vecina Neto. Nós estamos vendo aí a máquina estatal brasileira, né, em nível federal, sendo tomada por muitos militares, né? Tem áreas que sim, que são específicas, que eles devem estar atuando, né, as Forças Armadas, mas outras que não, né, e eles estão entrando e tentando, né, fazer, ou né, botando os pés pelas mãos em alguns casos, enfim. E eu pergunto para o Gonçalo, o que ele acha da indicação de um militar para a Anvisa? Dá para acreditar numa coisa dessas nesse nosso Brasil? Lembrando que o professor Gonçalo Vecina Neto é ex-presidente da Anvisa. É de chorar, né? Nós estamos vivendo um clima inexplicável no Brasil. O almirante, o contra-almirante Barros, ele é médico, ele é o atual presidente da Anvisa. É um militar, mas é médico. Então, aqui temos um atenuante. Agora, esse tenente-coronel que o Bolsonaro está indicando para ser diretor da agência, ele nunca chegou perto da saúde. A única coisa que ele tem é ter feito a Academia de Agulhas Negras. Ele é um militar, ponto, serve para a guerra, não serve para ser vigilante sanitário. Ele não sabe o que é isso, nunca viu isso na vida dele. Além disso, tem opiniões no blog dele sobre utilização de cloroquina, sobre utilização de ivermectina, que são óbvias para um sujeito que não é do ramo, né? Então ele acha que isso funciona, que deve ser utilizado, né? Então, eu acho que é um risco tão grande para uma agência que conseguiu construir um nome tão importante no mundo. O Brasil hoje é o único país do terceiro mundo que é admitido no seleto clube das agências reguladoras do primeiro mundo, é o único.
Semana passada saiu a aprovação do Brasil como país que aceita e tem aceitadas as suas inspeções de fiscalização de boas práticas. Quer dizer, eu fiscalizo uma fábrica aqui no Brasil e falo, essa fábrica está em boas práticas. O FDA aceita a fiscalização. E eu aceito as fiscalizações do FDA nos Estados Unidos. Mesma coisa a Agência Europeia de Medicamento. Então, é um acordo de equivalência. Eles acreditam em nós, nós acreditamos neles. Isso não era possível até ontem. Hoje a agência está sendo aceita. Agora, se você começar por gente incapaz, lá não estou falando de milico, pode ser qualquer um incapaz, porque o Centrão também tem feito indicações do arco da velha, né? Pessoas que não sabem nada do assunto para o qual vão ser destinados, né? O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde é um médico terraplanista. Ciência e tecnologia. É um sujeito que, numa entrevista coletiva semana passada, teve o desplante de dizer que está provado que distanciamento social não traz como resultado uma redução de casos. Está provado justamente o contrário. E para um secretário de Ciência e Tecnologia é inadmissível falar uma bobagem dessa. Então, colocar uma pessoa despreparada e, além de tudo, mal intencionada, como este tenente-coronel na Anvisa, é destruir o patrimônio nacional. E tem um pedaço da estrutura do Estado brasileiro que tem essa responsabilidade de olhar pelo patrimônio nosso. Chama-se Ministério Público. Eu gostaria de ver o Ministério Público fazer o que ele deve fazer, impedir que o patrimônio público seja dilapidado. Eu quero te ouvir, Flávia, sobre esse assunto. Para mim é até motivo para ficar realmente deprimido você ver isso tudo. Porque a Anvisa não é só a direção da Anvisa, né? São centenas de pessoas excelentes, capacitadas, com experiência, e que bastaria ter uma direção que falasse tivesse uma postura equilibrada e científica e a coisa continuaria bem. Eu tento sempre falar com as pessoas, esquece quem está no Ministério, esquece quem está no... Vamos nós aqui, os humanos que trabalham todo dia, pessoas que sabem o que estão fazendo, fazer do jeito que a gente sabe que é o certo. Se o meu prefeito manda fazer festa na orla, eu não vou e vou tentar, no meu mundo, orientar as pessoas a não irem. Tanto faz quem está mandando. Mas a gente sabe que não é uma coisa simples, né? Uma andorinha não faz verão, é óbvio que muitas andorinhas a situação melhora, mas eu acho lamentável, não é só com a Anvisa, a gente vê isso em diversos setores, e me entristece muito o desmantelamento de ganhos que a gente teve ao longo dos anos. Não vou dizer aqui, não é uma questão política, é uma questão de análise do respeito que a gente tinha lá fora. O brasileiro nunca soube como a ciência, como a medicina lá fora é respeitada. O brasileiro sempre foi muito respeitado. Eu arriscaria até assim, entre as pessoas que mais entendem de doença meningocócica, por exemplo, estão brasileiros. O brasileiro não sabe disso. Mas agora está difícil dessas pessoas que sempre trabalharam bem, continuar o seu trabalho bem. Assim, a gente tem que pensar que, independente de quem está ali em cima, a gente vai ter que fazer a nossa parte enquanto a gente conseguir. O que me preocupa é o que pode vir daqui para frente e como vai ser essa comunicação e essa exposição para a população em geral que não sabe não está percebendo o que está acontecendo. Explorando um pouco as tuas preocupações, Flávia, o governo do estado do Rio de Janeiro assinou uma portaria permitindo shoppings que funcionem 24 horas por dia. No momento, quando essa doença cresce, segundo você, não é uma segunda onda, mas um pico da primeira ainda, como é que você vê essa iniciativa? Assim, outros países fora também fizeram isso. A intenção é que você, aumentando o horário, dilua e menos pessoas procuram. É uma tentativa, né, de manter vendas, etc. e tal, que eu entendo,
com um número de pessoas menor, já que eu tenho 24 horas. Eu acho que isso implica em muita coisa. A gente sabe que tem os custos trabalhistas com isso. Eu não sei como que um negócio consegue, não é a minha área, né? Eu sou médica, mas eu fico pensando, como eu posso obrigar um funcionário meu a trabalhar de madrugada, sábados e domingos? Eu tenho que fazer um acordo com ele, eu tenho as leis trabalhistas, né? Ele tem que ganhar mais, não sei como é que se soluciona essa questão. Quem garante que as pessoas vão frequentar o comércio a partir de 10 horas da noite, que era o horário normal dos shoppings? As pessoas, não sei qual ganho real que isso teria. Não acho que o fato de abrir 24 horas vai aumentar a procura, não. Eu acho que vai continuar tudo como antes no quartel de Abrantes. E a contaminação? Se eu mantenho o distanciamento, se as pessoas respeitam e elas não têm acesso à internet para comprar seus presentes de Natal, ou querem escolher, querem ver, mas mantendo os cuidados, lavando sua mão, não ficando grudada nas pessoas, elas podem ir fazer o que elas tiverem. Se elas fizerem a parte delas e cada um fizer a sua parte. Elas podem ir ao comércio com os devidos cuidados. Evitar aglomeração, a loja está cheia, eu não entro. Tem um cara nessa baia aqui, eu espero para ter o distanciamento de 1,5 m, 2 metros. Então, isso depende do cidadão. Eu não acho que você dizer está aberto 24 horas vai mudar isso. Não vai. Antes de me ouvir o professor Gonzalo, rapidamente eu queria te ouvir. Eu só perguntei para ele, se aumentar o número de casos de contaminados, de mortes no Rio de Janeiro, você é a favor do lockdown? Eu acho que, dependendo das taxas, aí é baseado em ciência. Não tem outra solução. Ou a gente vai começar a ter mortos em casa, né? Aquela situação de não vai ter para onde ir, aí vai ser obrigado a fazer um lockdown. Eu acho que as medidas poderiam ser graduais, como muitos países estão fazendo, o horário de recolher só sai quando há necessidade, conscientização da população. Infelizmente, tem que dar uma solução para quem precisa do transporte público, para eles não se amontoarem, e aí não depende da população, eu preciso trabalhar, eu vou entrar nesse ônibus e acabou. Então, aí seriam medidas governamentais, né, para poder solucionar isso. Se chegar num determinado ponto, dependendo dos dados que a gente tiver e das taxas que a gente tiver, vai ter que ter lockdown. Ou não, né? Aí é uma decisão de governo. A entrevista com os dois foi muito boa, o tempo passou rápido, eu tenho mais 5 minutos, mas eu quero as conclusões finais, começando com o professor Gonzalo. Professor, o que mais importante eu gostaria de deixar registrado a respeito desse assunto? A vacinação pode chegar em janeiro, fevereiro, até lá, o que a população deve fazer para evitar esses fake news que proliferam na internet, a desinformação que também surge de algumas áreas do governo federal, como o senhor próprio citou. O que deve ser feito agora? Qual é a palavra de ordem para a população? Acho que a palavra de ordem, as pessoas têm que estar atentas e entenderem o que é viver em sociedade e, principalmente, as consequências da desigualdade social. Viver numa sociedade desigual é desastroso, né? Gera muita insegurança sanitária, social. Então, nós temos que acordar nessa epidemia, nós temos que acordar para a importância de construir um país mais igual. E vamos usar as armas que estiverem ao nosso alcance para construir igualdade. Saúde é uma arma, educação é outra arma. Nós temos que querer ser mais civilizados. Acho que essa é a coisa mais importante, né? E eu quero agradecer vocês e parabenizar o trabalho de vocês, que é de levar essa notícia para a sociedade, a notícia de que é possível fazer o mundo melhor. Nós que agradecemos a sua entrevista novamente, professor Gonzalo. Suas conclusões finais, Flávia. Agradecendo também a entrevista, muito obrigado, você falando do Rio de Janeiro para o Brasil Cidadão. Acho que a população tem que estar ciente que não existe solução econômica se a gente não solucionar a situação sanitária.
não é o contrário. Não vai dar para a gente recuperar e ver o Brasil crescer e começar a ganhar mais dinheiro se essa questão da saúde, do Covid, não se resolver. Agora é uma questão de responsabilidade cidadã. Eu tenho que cuidar disso, não é por minha causa, eu sou jovem, ou porque não sou eu que adoeço, ou porque não sou eu que morro, não preciso de hospital, eu tenho dinheiro, tenho plano de saúde. A gente tem que pensar no outro, aí é responsabilidade cidadã. Cheque as informações. Não passe adiante sem checar 1, 2 vezes. A gente tem fonte de informações confiáveis para checar. O que o professor Gonzalo falou da doida lá que falou das antenas e não sei o quê, já está publicada a checagem dos fatos dela e a gente saber que isso é fake. Então, se você achou aquele vídeo, vai lá no Google e bota o nome dela, cheque, fake, você vai achar a resposta. Checa a informação, não passa adiante o que você não tem certeza que é verdadeiro. Não entre em desespero, não adianta. A situação é grave, sim. A gente tem que pensar e começar dentro do que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer. E respeitar o outro, respeitar a nossa saúde. Outros vão depender da gente, então a gente tem que cuidar da nossa. E se a gente não fizer, vai demorar mais. Essa é que é a verdade. Vamos fazer o que tiver que fazer. E, pelo amor de Deus, vacina não tem nacionalidade. A gente usa vacina chinesa, insumos chineses, há séculos. As vacinas que estão no posto de saúde são indianas. Ninguém nem sabe que tem um monte de vacina indiana e ninguém levantou. Até alguém brigar com algum indiano. Aí vão começar a ficar com medo das vacinas indianas. É tudo uma bobajada. Vacina é universal. A gente tem grandes fabricantes, assim como os outros países têm fabricantes. Da mesma forma que a Fiocruz exporta vacina para fora do Brasil, a febre amarela, por exemplo, a gente também importa de outros países. Não tem vacina que seja colocada para o público sem antes passar por sérios e rigorosos órgãos de fiscalização e de regulação, como é a nossa Anvisa. O que você tem mais medo? Da doença, da situação econômica que a gente tem ou dos meios de evitar isso? Então, para mim, é uma coisa assim, seja sensato e coerente. Não vai na conversa do outro. Continue vivendo com responsabilidade. Frank, fechamos mais um programa, sempre com a responsabilidade do Observatório do Terceiro Setor trazer a melhor informação a respeito da pandemia e da vacinação. Verdade, modéstia à parte, foi um belo programa. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Flávia Bravo, diretora regional da Sociedade Brasileira de Imunizações, lá no Rio de Janeiro. Ela é formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é especialista em pediatria e hoje dedica-se com exclusividade às áreas de imunizações e de saúde do viajante. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Ele atuou como secretário municipal de saúde de São Paulo entre 2003 e 2004. Foi secretário nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde entre 1998 e 1999. E foi diretor-presidente, como disse, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, entre 1999 a 2003. Esse programa foi produzido para a equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, acompanhe o nosso programa, Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, o palhaço e a sua função social. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.